O total das emendas parlamentares que constam do orçamento da União para este ano é de aproximadamente 52 bilhões de reais. Para ajudar você, telespectador, é da atividade parlamentar destinar recursos do orçamento para ações específicas. Os parlamentares podem fazer emendas de comissões, emendas individuais e de bancadas estaduais. Estas duas últimas, as individuais e de bancadas, são de execução obrigatória. Vale acrescentar uma informação. O orçamento total da União está em torno de 2 trilhões de reais. Eu sou William França e é para saber sobre a eficiência da aplicação dos recursos destinados por emendas parlamentares que eu converso com o deputado Bandeira de Melo, que representa o Rio de Janeiro pelo PSB. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado pelo convite, William. Um prazer enorme estar aqui conversando com você mais uma vez. Qual é essa sua ideia? O senhor ficou incomodado e quer saber se as emendas que os parlamentares, que todos os deputados e senadores colocam e se valem do recurso da União, estão sendo eficazes, eficientes, trouxeram o benefício estimado? É essa a ideia? É mais ou menos isso, né? Na realidade, esse é o meu primeiro mandato, né? E a partir de um determinado tempo para cá, a participação do Poder Legislativo no orçamento da União, através das emendas parlamentares, tem sido cada vez maior. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Então, eu acho que é de interesse de todo parlamentar saber, né, avaliar o retorno econômico e social das emendas que são apresentadas e que passam a fazer parte do orçamento, né? Então, o que nós fizemos foi uma outra emenda parlamentar, uma emenda parlamentar que vai destinar recursos para um estudo que vai permitir a mim e a todos os parlamentares que assim quiserem poder ter controle sobre o resultado, né, sobre o efeito das emendas parlamentares. Então você vai poder escolher entre várias alternativas para a destinação de emendas e escolher aquelas que têm um retorno, o maior retorno para a sociedade, seja retorno econômico, né, seja o retorno social. O senhor falou que o senhor destinou uma emenda para contratar um estudo, mas já tem um instituto envolvido nessa proposta. E o que o senhor pode adiantar da encomenda que o senhor fez? Então, nós temos que pagar esse estudo, né? Então, isso está sendo feito através do IPEA. Agora, para pagar isso, eu estou destinando uma emenda, que aí nós estamos chamando de a emenda das emendas, né? Eu acredito que essa seja uma emenda que tenha bastante retorno, que vai nos permitir, né, na frente ter vamos dizer, esse controle e essa avaliação sobre a qualidade do gasto, né, a qualidade do investimento que você está proporcionando. Há uma expectativa de prazo? Quando é que esse estudo deve ser concluído? Se o senhor puder adiantar um pouco. Não, eu acredito que até o ano que vem, né, em 2025, a gente já deve ter esse estudo pronto e isso vai permitir, né, que a gente, não só que a gente escolha melhor, né, aonde vai aplicar os recursos, como também como que nós vamos avaliar a execução física e financeira desse dinheiro que foi aplicado. Isso daí, né, quem foi do BNDES tem muita experiência nisso. Né, eu queria aproveitar para lembrar disso, né, o telespectador. O senhor tem mais de 3 décadas no banco, não é isso? Foi, 36 anos de BNDES. No BNDES, basicamente, a gente faz... vamos dizer, a gente faz análise, né, de projetos e depois o acompanhamento envolvendo a execução física e financeira da aplicação dos recursos. Faz essa avaliação que o senhor está... Essa experiência do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social é que o senhor está querendo trazer aqui para o Parlamento. O senhor também pretende apresentar esse estudo depois para o Poder Executivo? Qual é a ideia? Não, isso, quer dizer, o Poder Executivo normalmente já tem esse tipo de controle, né? A gente imagina isso. Agora, nós parlamentares, né, estamos tendo essa responsabilidade cada vez maior, porque de alguns anos para cá tem aumentado, né, o valor dos recursos, vamos dizer, que os deputados têm direito de interferir no orçamento. Então, eu acho que seria um instrumento importante para que os deputados pudessem ter mais segurança, né, sobre a efetividade, né, dos recursos que eles estão aplicando.
Então, isso é uma iniciativa minha, mas é evidente que isso vai ficar à disposição de todos os parlamentares, seja da Câmara, seja do Senado. Certo. O senhor falou das emendas. O senhor, das suas emendas, sem esse estudo, como é que o senhor destinou? O senhor usou que parâmetros para poder destinar as suas emendas, por enquanto? Enquanto não tem um estudo, a gente tem um sentimento, né, de que alguns investimentos são mais eficazes, né, do que outros. Então, por exemplo, né, na área educacional, voz corrente, né, entre os economistas, inclusive, que o investimento em creches é um investimento que tem um retorno social e, por consequência, econômico muito grande também, né? Porque é o momento em que a criança está sendo formada, né? O cérebro da criança ainda, a educação infantil, né? Desde a primeira infância, já é alguma coisa que deve se ter muito cuidado, né? E isso tem um efeito também muito importante sobre a capacidade das mães e pais poderem ter uma outra atividade e gerar renda para a família, se sabe que a criança vai estar sendo bem cuidada, né, com cuidados profissionais. Então, creche todo mundo sabe que... É um investimento. Isso certamente vai ser consagrado depois que a gente tiver o estudo. Mas acho que cada deputado, cada senador, né, se avaliar, né, na hora de destinar a emenda, se pensar, né, o que isso daí vai provocar de benefício para a sociedade mais na frente. Acho que isso tudo vai nos permitir, vamos dizer, ter um mandato mais efetivo, um mandato melhor em termos de benefício para a sociedade. O que a gente quer com o estudo é ter, vamos dizer, colocar no papel, né, e você ter condições de assegurar de que às vezes esse sentimento que você tem, ele se consagra na realidade. Tá certo. Deputado, uma vez com esse estudo, e aí o senhor vai ter, vamos ter, né, o senhor disponibilizará o estudo para todo mundo, vamos ter parâmetros. Vai ser possível fazer algum tipo de correção ou algum tipo de ajuste? Aquela emenda, aquele tipo de recursos poderá não ser mais útil? Qual é a sua ideia do futuro? Chegou o estudo, qual a orientação para que aquilo seja calibrado? Como é que poderia funcionar isso? Bom, toda informação que você tem é importante para que você faça um retrospecto do que você fez no passado e uma projeção do que você vai fazer no futuro, né? Então, quanto mais embasados por informações, por dados, por evidências nós tivermos, né, nós vamos poder exercer melhor o nosso papel, que, eu repito, é cada vez mais importante em termos de participação no orçamento da União. Deputado Bandeira de Mello, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta. E fica o convite para quando o senhor receber o estudo, voltar e apresentá-lo para nós. Vai ser um prazer. Tá bem. Obrigado. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre esses estudos, sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque a página da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.